Olá, sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de educação para jovens e adultos. Professora Daniela, sou professora de língua portuguesa. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar aqui, com tipos de discurso. Estamos na terceira etapa, ensino médio, primeiro semestre, módulo 2, unidade 1. Quando o professor fala tipos de discurso, nós vamos pensar o quê? Em uma situação comunicacional, a forma como as pessoas se comunicam. Então, temos que pensar sempre em um emissor, em um receptor, os interlocutores dessa comunicação. E para isso, nós vamos entender aqui como que ocorre, essa comunicação. Quais os tipos de discurso que nós temos? Olha só, quando o professor menciona tipos de discurso, ele se refere o quê? A um elemento que faz parte da linguagem dos seres humanos, certo? Podendo ser falado ou escrito. É uma das principais ferramentas, só habilitar aqui a nossa caneta. É uma das principais ferramentas que permitem a comunicação entre as pessoas. Então, quando falamos de discurso, é justamente isso, Essa possibilidade, que a linguagem traz de comunicação, que haja essa troca de mensagem entre as pessoas. Então, olha só, na língua portuguesa há diferentes tipos de discurso. Nós temos o discurso direto, o discurso indireto e temos também o discurso indireto livre. Em uma só narrativa pode haver o quê? Mais de um tipo de discurso. Ou seja, esses discursos, eles podem estar interligados, dando mais entendimento aí ao conteúdo, ou mesmo gerando mais emoção ou expressividade nesse contexto comunicacional, certo? Para que você possa identificá-lo, é preciso o quê? Construir os discursos. Olha só esse exemplo. Quando o professor menciona discurso direto, presta atenção, meninos. Discurso direto, nós vamos pensar que nessa situação as personagens ganham voz. É o que ocorre normalmente em diálogos. Isso permite que os traços da fala e da personalidade dessas personagens sejam destacados, sejam expostos dentro do texto. Nesse caso, esse tipo de discurso, ele reproduz fielmente as falas da personagem. E olha só, irá ocorrer em todas as situações verbos de elocução, os verbos de sende, dizer, falar, perguntar, que vão introduzir a fala desses personagens. Nesse sentido, nós vamos ter o quê? Os travessões, os dois pontos, as próprias aspas, as exclamações, certo? Então, elas vão sempre ser um indicativo, de introdução de fala desse personagem. Olha só esse exemplo. Beatriz perguntou à sua mãe, dois pontos. Aí temos o travessão. Posso sair da escola e ir ao shopping? Isso é uma pergunta fiel da personagem. Sua mãe lhe respondeu, dois pontos. Isso aqui é o quê? É marca de fala do narrador. Olha o parêntese novamente. Hoje, infelizmente, não. Temos uma consulta médica. Isso aqui possivelmente é a fala da mãe, certo? Uma fala de resposta à pergunta da filha, ok? Para o discurso indireto, esse já se diferencia. Nesse caso, o narrador, ele conta a história e reproduz a fala e as reações das personagens a partir da sua visão, certo? Ele é escrito sempre em terceira pessoa, aliás, normalmente, em terceira pessoa. O discurso, o narrador utiliza palavras suas, ao reproduzir aquilo que foi dito pelo personagem.
Olha só, a mesma situação desse texto aqui que nós lemos, onde Beatriz questiona a mãe se pode ir ao shopping. Olha só, a mesma situação contada na visão do narrador, utilizando a fala do narrador. Beatriz perguntou à sua mãe se ela, ao final da aula, poderia ir ao shopping com as amigas. Contudo, sua mãe lhe disse que não, pois iriam ao médico. Aqui ficou faltando, né? Sua mãe lhe disse que não, pois iriam ao médico. Estamos aí, claro, né? Usa-se a mesma ideia, o contexto é o mesmo, porém com abordagens diferentes. Ou seja, o tipo de discurso que foi empregado são diferentes. Ou seja, primeiro exemplo direto, utilizei na íntegra, né, de forma fiel, a fala da personagem. No segundo exemplo, utilizei o mesmo contexto, a mesma situação, porém com as falas do próprio narrador. O outro exemplo que nós temos, aí vocês observam, né, essa questão da transposição do discurso. No discurso direto, os enunciados são sempre em primeira ou segunda pessoa, no caso do indireto, em terceira. No direto, o tempo é sempre presente, no indireto, pretérito imperfeito. No direto, futuro do presente, no indireto, futuro do pretérito. Verbo no indicativo, no direto, no indireto, modo subjuntivo, certo? E assim outras situações. O outro exemplo que nós temos de discurso é o discurso que? Indireto livre. Nesse caso aqui, ele pode ser escrito em terceira pessoa e o narrador que vai contar essa história, mas as personagens também terão voz, né? Terão uma voz própria, de acordo com a necessidade do próprio autor. Certo? Sendo assim, nós vamos ter o quê? Uma mistura, né, dos outros tipos de discurso, seja o direto e o indireto. Nesse caso aqui, do indireto livre, essas vozes se fundem, ok, pessoal? Olha só esse exemplo. Então, Beatriz corria o máximo que podia para tentar resolver a situação. Logo a mim, isso tinha que acontecer? Então, aqui vocês observam que já é uma marca própria de fala de personagem, né? Que já se mistura com a fala do narrador. Ela não sabia se conseguiria chegar a tempo e resolver aquela confusão. Tomara que eu consiga, pensava durante o trajeto. Então, aqui vocês observam essa mescla que o próprio autor faz, utilizando, né, a fala na íntegra do próprio personagem. Depois, ele já coloca ali, sendo a sua própria fala, e vai fazendo essa mescla ali, envolvendo, né, claro, o público leitor na sua narrativa, que é o que é mais interessante, claro. Ok, pessoal? E aqui finalizo nessa aula a respeito dos tipos de discurso. Espero que vocês tenham compreendido bem quais são esses tipos, né? Nós temos o direto, o indireto e o discurso indireto livre, que é aquele, né, que mescla os dois tipos falados aí anteriormente. Ok, pessoal? Grata, como sempre, pela atenção de vocês. Até a próxima.